Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Feliz sábado! Que bênção estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre mais um dos gomos desta mexerica, que é o fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar... Bom, eu não sou cantora, desafino, mas uma coisa que eu amo é adorar, é louvar ao Senhor. Isso é o segredo. Ontem eu falei um pouquinho disso no Amor Escrito com Sangue e eu quero hoje falar para vocês aqui nas nossas jornadas. Sabe, em Filipenses 3, verso 1, Paulo diz assim: resta, irmãos meus, que nos regozijemos no Senhor. Então hoje, vocês já imaginam qual é o fruto que nós vamos falar? Sobre regozijo, sobre gozo, sobre o quê? Sobre alegria. O segundo fruto do Espírito é alegrar no Senhor. Louvar ao Senhor todo o tempo, porque Ele é bom. Então, Paulo, em Gálatas 5, verso 22 e 23, ele nos chama e ele diz: olha, contra isso aqui não há lei. O fruto do Espírito, o fruto no singular, mas esse fruto, ele contém o quê? Vários gomos para se tornar esse fruto. O sentido dessa metáfora usada pelo apóstolo Paulo é em classificar estas virtudes espirituais que podem ser chamadas de graça do Espírito. Paulo classifica como um conjunto no qual ele denomina o fruto do Espírito. Uau! E nós entendemos ontem sobre o amor e vamos plantar a nossa árvore e criar raízes para que não tenha espaço para ódio, ressentimento. E olha, os 3 primeiros frutos têm a ver com a sua vida com Deus. Então, o amor, a alegria, a paz, só Deus pode dar. Agora, os outros 3 com o próximo e os outros 3 com você mesmo. Você vai ver que interessante. Mas vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigada por despertar, Pai, nesta manhã, com a voz ainda de quem acabou de acordar, porque é pela manhã que viemos aqui. Primeiro oramos ao Senhor, temos esse momento com o Senhor e depois o Senhor fala. Oh Pai, o Senhor me conhece, sou pecadora, sou indigna, sou imerecedora, mas Tu sabes que eu te amo muito, Pai, e quero que o Senhor me use nesse momento para falar para os meus irmãos. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e nós queremos, Pai, a porção máxima do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, a alegria, nós vamos entender sobre a alegria do Espírito Santo. A alegria tem a ver com uma obra que Deus faz em nós. Porque nós temos uma batalha constante, todos os dias. O viver na carne e o viver no Espírito. E o viver no Espírito, a segunda virtude é a alegria, é o gozo. Muita gente vive uma vida vazia, negativa. Não é verdade? E talvez esse seja o fruto mais mal interpretado. Qual é a definição entre... Você sabe a diferença entre alegria e felicidade? Num conceito popular, felicidade é um estado intrínseco associado ao bem-estar, algo que seja permanente. Gozo é um desdobramento de felicidade associado a um momento específico. Só que quando nós servimos a Jesus, quando nós temos um segredo
E é esse segredo que eu quero te dizer hoje. Quando nós temos esse segredo, a alegria, ela é uma constante na nossa vida. É uma constante porque Deus nos dá algo que seja constante para nós entendermos. Olha só, sabe o que é o que nos vai dar essa constância? O louvor. O louvor, presta bem atenção, na relação entre Deus e homens, o que vai adiante, o que precisa ir adiante é o louvor. Sabe por que é o louvor? Porque esse é o propósito pelo qual fomos criados para louvar a Deus. Ah, como eu amo ir naquele monte! Porque às vezes na igreja eu sou muito desafinada. E às vezes na igreja, quando eu solto minha alma para cantar, aí tem um que olha do lado, outro do outro. E aí eu fico meio constrangida, então eu canto mais assim, mais baixo. Mas quando eu subo ao monte, eu rasgo minha alma para Deus. Eu canto, porque esse é o propósito pelo qual eu fui criada. E sabe, mesmo desafinando, eu comecei aqui o Shabbat Shalom, mesmo desafinando, sabe por que eu canto? Porque eu não canto para homens, eu canto para Deus. Eu canto para Deus. Meu marido, às vezes, ele fala assim para mim, aí eu vou pregar aqui em Belo Horizonte, eu falo, vamos. Aí ele diz assim, me fala uma coisa, você vai cantar? Porque eu não consigo não pregar e cantar, tá vinculado. E eu canto desafinado, mas é automático, eu vou ali e eu canto porque a alegria, o gozo está no meu coração. Sabe, o louvor, esse é o propósito pelo qual somos redimidos. O pior pecado é não dar glórias a Deus. Eu vou repetir isso aqui. O pior pecado é não dar glórias a Deus. Olha, Salmos diz assim, olha, aquele que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz ficar os ossos. E quando você começa a cantar, a alegria vem, a paz do Senhor, porque assim, alegria, paz e amor estão tudo ali relacionado. Esses 3 primeiros estão todos relacionados e tem a ver com Deus. Então, por isso que as 3 mensagens angélicas, que é a mensagem para o nosso tempo, Apocalipse 14, tem a ver com temer a Deus e dar-lhe glória. É adorar, é louvar em primeiro lugar. Você quer ser feliz? Estou te dando aqui o segredo. Você precisa esquecer murmuração. Você precisa esquecer reclamação. Porque reclamação, murmuração, além de ser pecado, te traz um estado de infelicidade. Te traz um estado de depressão, de angústia. Mas o louvor traz um estado de felicidade. Vocês lembram de uma história na Bíblia que fala do rei Josafá? Isso está em 2 Crônicas 20. Eu te convido a ler, porque eu não vou ter como descrever. Josafá era rei de Judá. E Judá todos louvavam. Agora eles tinham um inimigo. Quem era o inimigo deles? Moabe e Amon, porque era um povo apóstata. Josafá representa, Meguido representa o Armagedon, todos os povos da terra se unindo contra o povo de Deus. Agora, a batalha de Josafá também é símbolo do Armagedon. Por quê? Porque ali mostra que, olha, Armagedon por que tem a ver com Josafá? Porque como é que Josafá vence Moabe e Amon? E é assim que nós venceremos todos os apóstatas na batalha final. Então, Meguido tem a ver porque todos os povos dali se uniram contra o povo de Deus. E no momento final, todos os apóstolos, todos os infelizes, todos os que não têm Deus, vai vir para batalhar contra o povo de Deus. Porém, nós vamos vencer como? Com o temer a Deus e dar-lhe glória. Então, olha, quando você para aí e leia
2 Crônicas 20, verso 20. Eu preciso ler aqui com vocês. Eu tô com um texto aqui que eu queria ler, que está em 1 Tessalonicenses 1:6. E aqui diz assim, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, e recebendo a palavra em tribulação, com gozo do Espírito. Então, mesmo que você esteja numa batalha, como estava aqui Josafá, você precisa ter o quê? O gozo, você precisa ter a alegria, você precisa cantar, porque o louvar, aí está o segredo para as vitórias e as melhores vitórias. Porque o Senhor está do nosso lado. Quando nós louvamos, Satanás não consegue permanecer à sua volta. Sabia disso? Por que ele não consegue? Porque ele odeia ver a criatura adorando o Criador. É isso aí. Olha, 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E saíram Josafá e pôs-se e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Agora veja o verso 21, que tremendo. E aconselhou-lhe com o povo e ordenou os cantores para que o Senhor louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ei, o que Josafá fez aqui? Colocou os cantores, o povo que louvava à frente dos que tinham as armas. O que foi à frente da batalha? Isso é lindo, isso é tremendo. Os que tinham louvor, os que cantavam, os cantores. E ele juntou-se aos cantores. E o povo juntou e louvaram a Deus. A lei das armas. Josafá diz: vamos colocar os cantores à frente, encabeçando a guerra, encabeçando a batalha. Igual a batalha final, porque as histórias se repetem. Os cantores glorificam a Jeová. Os cantores, eles cantam dessa misericórdia sem fim. Os adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. E quando nós louvamos a Deus, não tem emboscada, não tem. Deus vai à frente. Deus vai à frente. E como é que eles ganharam essa batalha? Como? Fala aqui pra mim, eu quero ouvir. Louvando. E quem lutou por eles? Deus. Então vamos aprender essa lição, meus irmãos. A alegria tem a ver com louvor, tem a ver com a sua adoração. Então o que te traz alegria? O louvor. Por isso a primeira porta do céu é a porta de Judá. Qual é o nome de Judá? O significado dele? Louvor. Então o louvor tem a ver com o nosso estado de alegria. Tem a ver com buscar a Deus. Oh, que bênção! E todos que entram na cidade santa, o que tem nos seus lábios? Tem um louvor. As portas de pérola significa que você fez das suas tribulações, você fez das suas provações, você fez de toda a parte que machucou, você fez dela o quê? Uma pérola, um louvor. Então, o que significa o louvor? Uma pérola. A provação chegou? Louve. A tribulação chegou? Louve. Louvemos sempre ao Senhor, meus irmãos. Louvemos sempre. Louvado seja o Senhor na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E hoje você vai adorar ao Senhor. Nós começamos a plantar a semente da alegria.
E nós vamos terminar, à noite nós teremos mais uma fotinha. E essa fotinha vai ser o quê? Já colhendo fruto da alegria. Porque a gente planta de manhã e hoje você vai fazer alguém feliz. E vai colher, porque quando a gente faz o bem para o próximo, quando a gente tem essa alegria, quando a gente transborda essa alegria, que a gente leva essa alegria a alguém, o que nós recebemos de volta? A alegria. A alegria. E a alegria está somente no Senhor Jesus. E o texto que eu deixo para vocês: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.